Glória a Deus. Eu vou saudar a todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, até aqui nos ajudou o Senhor. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e é por isso que nós estamos agora. Estamos aqui mais uma vez em nossa escola bíblica dominical. A Bíblia diz que quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Nós temos a oportunidade de ouvir o Evangelho, de meditar na palavra de Deus. Jesus Cristo, ele disse claramente: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. Então se conhece as ovelhas do Senhor pela característica que elas têm de dar ouvidos à voz do Messias. Jesus chama, elas ouvem a voz do Messias. Quando Jesus quer lhes transmitir uma palavra, elas estão prontas a ouvir o Evangelho, A Bíblia diz: bem-aventurados aqueles que leem, que ouvem e que guardam as profecias deste livro. Está no Apocalipse. Então é bom nós ouvirmos, ler, guardar a palavra do Senhor, porque a palavra de Deus diz bem claro: mais que felizes. A palavra bem-aventurado significa mais que felizes são os que leem, os que ouvem e que praticam as profecias deste livro, que é a palavra de Deus. Nossa lição de hoje é a lição de número 13, 28 de dezembro de 2025. O título da nossa lição diz: preparando o corpo, a alma e o espírito para a eternidade. O nosso textual está na Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo de número 20. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses, capítulo 3, versículo de número 20. Mas a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Que versículo maravilhoso, A nossa verdade prática diz: na vinda de Jesus, nosso corpo abatido será transformado em um corpo glorioso, e como um ser integral habitaremos para sempre com Ele no céu. Também espírito, alma e corpo, Como um ser integral. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Então, quando Jesus Cristo, ele ressuscitou dentre os mortos, ele ressuscitou no corpo, de tal forma que até mesmo Tomé, na sua dúvida, pôde tocar em seu corpo. Ele se alimentou com os discípulos após a sua aparição na ressurreição. Ele caminhou junto com eles, ele foi tocado, mas ele foi assunto aos céus mais tarde. E assim os discípulos ouviram subindo aos céus, e ouviram aquela voz maravilhosa do anjo que lhes apareceu, dizendo: varões galileus, por que estáis olhando admirados para o alto? Mesmo Jesus, as quais hoje vocês estão vendo subir ao alto, um dia ele há de voltar para vos buscar. Graças a Deus, que maravilha, Então, esta é a palavra do Senhor Jesus. Também a igreja, o povo de Deus, irá ser arrebatado, e assim como Jesus ser assunto aos céus, Como diz o nosso texto, na verdade prática, na vida de Jesus, nosso corpo abatido será transformado em um corpo glorioso, assim como o corpo de Jesus, e como um ser integral habitaremos para sempre com Ele no céu. Graças a Deus. A nossa leitura bíblica em classe, você pode abrir aí a sua Bíblia na Epístola de Paulo a Tito, capítulo 2, versículos
de 11 e 14, e 1 Pedro, Epístola de Pedro, 1 Pedro capítulo 1, versículos 13 a 16. Tito 2, versículo 11: porque a graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. 1 Pedro capítulo 1, versículo 13, agora vamos ler: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Que palavra maravilhosa, né? Esta aqui é a orientação do apóstolo Pedro para nós, né? Para a igreja, para o povo de Deus que aguarda a volta do Messias em todos os tempos. Graças a Deus. Meus amados irmãos, grandes coisas fez o Senhor por nós, e é por isso que nós estamos alegres. Jesus Cristo, Ele é o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente. E nós sabemos, como disse o apóstolo Pedro, né? Já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daquelas pessoas que são desobedientes ao Evangelho de Cristo? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Quando o apóstolo diz, já naquela época, já é tempo, a igreja primitiva aguardava o Senhor Jesus, o arrebatamento já para aqueles dias. Então, meus amados, e hoje, será que nós estamos também vigilantes quanto à volta de Jesus? Nós temos que ter muito cuidado, porque um dia para o Senhor como 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Algumas pessoas pensam até mesmo estar demorando a volta do Messias. Mas diz a Bíblia que Ele é longânimo para convosco, não querendo que alguns de vós se percam, mas que todos venham ao arrependimento. Então, meus amados, o tempo passa, a gente acha que está demorando, mas não está, porque Deus, Ele é atemporal, Ele não é sujeito ao tempo como nós achamos que 70 anos, 100 anos, muito tempo, 2000 anos para nós, seres humanos, a gente acha muito tempo, mas para Deus 2000 anos são 2 dias, é como se fossem 2 dias, passa muito rápido. Então, meus amados, na realidade que a nossa vida é muito curta, ela é passageira, e a Bíblia, ela diz bem claro que nós temos que nos resolver enquanto estamos vivos, temos que tomar a nossa decisão enquanto estamos vivos. Por que, meus amados? Ao homem está ordenado morrer uma só vez, e depois da sua morte, o julgamento, o juízo.
Então, depois que a pessoa morre, segue-se o juízo. Não há mais como a pessoa se arrepender, ou quem sabe, como uma denominação disse por aí, passar por um purgatório após a morte, para que sejam purificados seus pecados, para entrar no céu. Não existe isso na Bíblia. Então a Bíblia já é bem clara. Quando nós lemos, por exemplo, a parábola, a qual muitos dizem ser parábola, e alguns textos de Bíblia dizem também ser parábola do Lázaro, do rico e do Lázaro. Nós vemos ali, o rico, ele foi para o Hades, e Lázaro foi para um local chamado Seio de Abraão. Então existe ali a antessala do céu e existe a antessala do inferno. É um local onde as pessoas aguardam o dia do juízo final, onde todas as pessoas vão de ressuscitar e comparecer perante o tribunal de Cristo para serem julgados por tudo quanto fizeram quando estavam em vida nesta terra. Então, meus amados, nós temos que servir ao Senhor Jesus, está às portas. E baseado nisso, como nós fazemos sempre antes de iniciar a nossa escola bíblica dominical, propriamente dito, a nossa escola bíblica dominical é o encerramento do nosso trimestre. Teremos a escola bíblica dominical de hoje. Antes de fazermos o encerramento do nosso trimestre do ano, irmãos, letivo da escola bíblica dominical, no ano de 2025, antes de fazermos o nosso encerramento, vamos fazer uma introdução geral, sempre trazemos aqui alguns assuntos para que a gente possa comentar com os irmãos a respeito dele. E hoje, na nossa introdução geral, vamos falar sobre os escândalos. Eu gostaria que você, que nos acompanhe, prestasse bem atenção naquilo que vamos falar aqui hoje em dia. Vamos falar sobre os escândalos. O que são os escândalos? Os escândalos são fatos que repercutem negativamente no conceito da opinião pública contra o Evangelho. Os escândalos são fatos que repercutem negativamente o conceito da opinião pública contra o Evangelho. Então, esta é a definição que poderíamos dar a respeito dos escândalos. Talvez você, o pastor, possa dar uma outra definição. Talvez os irmãos também possam dar uma outra definição quanto aos escândalos. Porém, meus amados irmãos, nós temos os escândalos, geralmente são assim, fatos que repercutem negativamente no conceito da opinião pública contra o Evangelho. Jesus, meus amados irmãos, ele criou um Evangelho forte. Ele é o próprio Evangelho. Criou o Evangelho forte como uma rocha. Forte porque o Evangelho cercado de todo tipo de proteção e que jamais se abala. Um Evangelho cercado de todo tipo de proteção, dentre, quem sabe, todas as proteções existentes. Jesus criou também a proteção do Evangelho quanto às críticas que porventura viessem a ocorrer por parte da sociedade contra os cristãos de uma forma geral. Então ele criou a proteção até mesmo quanto às críticas que porventura viessem a ocorrer no futuro contra a igreja. Há muitas pessoas que, mediante
aos escândalos que ocorrem nas igrejas, tanto como ocorreu no passado, como ocorre hoje no presente. Há muitas pessoas que, mediante os escândalos que ocorrem nas igrejas no dia de hoje, usam-nos como justificativa para não frequentar a igreja. Então, há muitas pessoas que, mediante os escândalos que ocorrem nas igrejas, usam-nos como justificativa para não frequentar. Porém, Jesus, já prevendo isto, ele disse: ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham os escândalos, mas ai do homem pela qual os escândalos vierem. Olha aqui, meus amados, Jesus já previra que haveria pessoas que no futuro, como ocorriam também naquela época, querer justificar-se perante Deus, que não seguia a Jesus Cristo por causa dos erros que os apóstolos ou aqueles que o seguiam cometiam. Então, não adianta as pessoas quererem justificar-se assim, porque Jesus já previra que tudo isso, esses escândalos surgiriam. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 18, versículo de número 7. Tem muita gente, meus amados, que diz: eu não vou em tal igreja, eu não vou frequentar uma igreja cristã evangélica, porque ouço de muitos escândalos envolvendo pastores, obreiros, evangelistas, sacerdotes, cristãos de uma forma geral. Não irei frequentar nenhuma igreja. Para ser crente, igual esse tipo de gente, eu prefiro ficar em casa. Tem muitas pessoas que usam os escândalos como justificativo para não servirem a Deus, para não frequentarem a casa do Senhor. Olha, meus amados, Deus não aceita estas justificativas. Sabe por quê? Jesus já previra que isso tudo haveria de acontecer no futuro. Isso ele deixa bem claro no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 18, versículo 7, que diz: ai do mundo por causa dos escândalos, porque é até necessário que venham os escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Olha aí, meus amados, José previra, e nós vemos também bem claro no Evangelho de Lucas, capítulo de número 17. Irmãos, a igreja, ela já está vacinada quanto a esses tipos de acusações desde o princípio. Jesus já havia prevenido os apóstolos que tudo isso iria acontecer. Então, nós conhecemos as Sagradas Escrituras, nós pregamos o Evangelho, sabemos do que estamos falando, porque estudamos. Então, vemos também no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 1, Jesus Cristo falando sobre os escândalos. Ele disse aos discípulos: é impossível que não venham os escândalos. Olha aí, será que tem como evitar? Não há como evitar. Se o próprio Jesus Cristo falou isso, é impossível que não venham os escândalos. Mas ai daquele por quem vier, melhor lhe fora que
um destes pequenos. Olhai por vós mesmos, versículo 3. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa. Então, em seguida, ele começa a falar a respeito do perdão. Não há como impedir que os escândalos venham. Então, meus amados, e já na época de Jesus, ocorreu escândalo. Entre os 12 havia uma pessoa que era ladrão, que todos nós sabemos, Judas. Enquanto Jesus pregava o Evangelho, Judas estava ali com uma bolsa recolhendo dinheiro. Jesus sabia que ele era o traidor, contudo o deixou, porque, meus amados, é o que ocorre com muitas pessoas. Não há coisas escondidas que fiquem ocultas para sempre. Um dia, aquilo que se está escondido há de manifestar, e todos hão de saber. Meus amados irmãos, e isto é bem claro. Já na época de Jesus ocorreu escândalo. Jesus tinha 12 apóstolos, um deles era ladrão, e mais tarde foi este mesmo que veio a traí-lo. Então, meus amados irmãos, escândalos vêm, não temos como impedir que eles aconteçam. Nem na época de Jesus ocorreu, ou teve como se impedir de que os escândalos viessem. Porque o ser humano, nós somos falhos. Meus amados, estamos sujeitos a errar. Nós falamos aqui em lições passadas sobre Pedro. Pedro foi um dos apóstolos, cometeu inúmeras falhas quando ele acompanhava o ministério de Jesus. Pedro foi testemunha ocular do ministério de Jesus. Ele esteve presente, ele viu Jesus expulsar demônios, ele viu Jesus ressuscitar mortos, dar vista aos céus, ele viu Jesus levantar paralíticos, ele viu Jesus fazer inúmeros milagres. Contudo, Pedro era um homem falho como nós e tropeçou algumas vezes. Então, meus amados irmãos, mais arrependido, ele fez o que todo homem deve fazer: te dirigir para um local reservado e chorar amargamente e se arrepender dos seus pecados. E Jesus o perdoou. E mais tarde nós vemos o que ocorreu. Ele foi um dos maiores pregadores da igreja. Aliás, quando ocorreu ali o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes, ele foi que se levantou em meio àquela multidão que, em dúvida, dizia: que é isso que está acontecendo no meio desses irmãos? E Pedro se levantou para explicar para aquela multidão, e naquele dia 3.000 almas se converteram, mais tarde 5.000, e assim muitas pessoas se converteram ao Evangelho através da mensagem de Pedro, que antes era aquele homem falho que nós vemos na descrição dos Evangelhos. Então, meus amados, escândalos vêm, não há justificativa para deixarmos de frequentar a igreja, a casa do Senhor, ou grupo de irmãos que se reúnem para cultuar a Deus por causa dos escândalos. Não há justificativa, irmãos. Jesus criou o Evangelho forte como uma rocha, o Evangelho cercado de todo tipo de proteção. Dentre as proteções, ele criou a proteção quanto às críticas que porventura viessem a ter no futuro, quanto às justificativas do ser humano em não estar no aprisco das ovelhas,
Meus amados, nós devemos meditar nisso tudo antes de criticarmos o pastor que se desvia do Evangelho, antes de criticarmos o, entre aspas, Pedro, porque negou Jesus. Se você não é como Pedro, seja como João, que foi fiel, aquele homem que colocou a sua cabeça ali no ombro de Jesus no dia da Santa Ceia, aquele discípulo a qual, quando Jesus estava sendo crucificado, chegou diante dele, junto com Maria ali, observando. Jesus falou: olha, mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Aquele Jesus que abençoou João é o mesmo que te abençoa hoje, se você for fiel. Olha aí, irmãos. Se você não quer ser como Pedro, olha que Pedro mais tarde veio a se converter e se tornar um dos maiores pregadores do Evangelho. Se você não quer ser como ele, seja então como João, mas pare de falar mal dos discípulos e apóstolos e obreiros do Senhor, porque agindo assim, você não terá justificativa, e não justifica. Se Jesus Cristo vier hoje, você irá ficar. Não adianta. Jesus criou um evangelho forte, como uma rocha, cercado de todo tipo de proteção. Dentre as proteções, ele criou a proteção contra as críticas que porventura viessem ter no futuro. Olha o que Jesus Cristo disse. Evangelho de João, abra sua Bíblia, capítulo 8, versículo de número 46. Abra sua Bíblia, isto é Bíblia, para pessoas que gostam de se justificar, motivo pela qual não vão à igreja, dizer que não vão por causa do pastor que fez isso, por causa do obreiro que fez isso, por causa do irmão que tem lá que anda errado. Isso é para você. Jesus Cristo ensinou na palavra de Deus. Qualquer dúvida que você tiver quanto às coisas espirituais, leia a Bíblia. Nós andamos há 39 anos estudando a palavra do Senhor Jesus, e nós encontramos tudo o que é necessário para nos trazer a explicação quanto às dúvidas que temos nos dias de hoje. É na Bíblia. Abra sua Bíblia, João, Evangelho, capítulo 8, versículo de número 46. Quem dentre vós me convence do pecado? E se vos digo a verdade, por que não creis? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não escutais, por quê? Porque não sois de Deus. Mas no versículo 46 ele diz: quem dentre vós me convence de pecado? O que ele queria dizer com isso? Quem me convence que está agindo certo, cometendo pecado? Será que quereis usar como justificativa? Será que quereis usar como justificativa o erro dos meus servos, ou o erro de qualquer obreiro, para poder deixar de me seguir? É isso que Jesus queria dizer. Eles buscavam achar o erro de Jesus para se justificar, para deixar de segui-lo. Enquanto as pessoas hoje vivem buscando erros nos servos de Deus, os pastores e obreiros, para se
no juízo final não vai ter desculpa, porque Jesus já havia predito que todas essas coisas iriam acontecer nos dias que nós estamos vivendo. Jesus, ele foi bem claro quanto aos escândalos. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham os escândalos, mas ai do homem pela qual os escândalos vêm. Isto é bem claro. E meus amados, nós vemos e falamos aqui Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 46. A igreja primitiva jamais deixava de reunir-se e estar servindo ao Senhor no templo, por causa dos maus exemplos de algumas pessoas. A Bíblia diz, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 46, e perseverando unânimes todos os dias aonde? No templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Olha aí, eram crentes tanto no templo quanto em casa, mas eram cristãos, serviam a Deus, obedeciam a palavra de Jesus Cristo. Não há justificativa para deixar de seguir a Jesus. Vocês já pensaram se aqueles seguidores de Jesus deixassem de seguir a Jesus por causa do erro de Judas? Você talvez deixaria, né? Você não seria essa pessoa que deixaria de seguir a Jesus por causa do erro de Judas? Tem pessoas que agem assim nos dias de hoje, sabendo que o pastor extorquiu a igreja a qual ele administrava. Você deixa de frequentar todas, não vai mais em nenhuma. Eis um exemplo para você. Olha aí, já pensaram se os apóstolos, os demais seguidores de Jesus, deixassem de frequentar o templo e seguir o Evangelho após a morte e ressurreição de Jesus por causa do mau exemplo de Judas? O Evangelho hoje não existia, não teria chegado até nós. Jesus havia predito. É por isso, meus amados, que é preciso ouvir a palavra de Deus. Jesus Cristo, ele disse bem claro: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter delas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Isso é palavra, isso é Bíblia. Não se pode deixar de servir a Deus o Evangelho baseado na justificativa de que há pessoas que andam erradas na administração das igrejas. Vamos servir ao Senhor. Devemos olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Olhando para Jesus, meus amados, nós vamos até o final da nossa missão, da nossa carreira. Jesus ensinou, está predito, não há como conseguir justificativa. Quem me convence que está agindo certo, cometendo pecado? Quem me convence? João 8, 46 e 47. Quem me convence? Não adianta, meus amados. É preciso ouvir o Evangelho de qualquer jeito. Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Jesus Cristo falou isso. Se você não ouve, é porque você não é de Deus.
disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 27. Então, nós precisamos, se queremos alcançar a salvação, nos enquadrar dentro das Escrituras Sagradas, estudar a palavra de Deus. Não existe justificativo para o homem deixar de servir a Deus e alcançar a salvação através da aceitação de Jesus Cristo e do Evangelho. Então, meus amados irmãos, não tem justificativo. Meus queridos, nós damos um outro exemplo descrito nas Escrituras, na Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Mas por que nós queremos falar a respeito disso? Citar esse texto, porque, como nós vemos ocorrer muito em nossos dias, há poucos dias aconteceu mais um escândalo. Uma igreja no norte do nosso país. Estão citando por aí muitas coisas. É claro que há muitos exageros, mas vamos citar como exemplo esse fato que ocorreu em uma igreja no norte do Brasil. Pastor de uma grande igreja, ele veio a ser descoberto por sua esposa, depois de muitos anos. Ele já andava errado há algum tempo, porém escondia por trás do seu status, da sua posição social e status no que diz respeito à posição eclesiástica, pastor, presidente de grande igreja. Então a esposa começou a desconfiar da atitude desse pastor. Ele estava diferente. Então, por incrível que pareça, ela contratou um detetive particular. Você sabe o que ela descobriu? Que esse pastor estava ficando com a própria nora. Olha bem, esse pastor estava ficando com a própria nora. Vocês já viram casos semelhantes? Pastor de grande igreja, grande renome num local, numa localidade muito conhecida. E dizem que a esposa dele também é uma missionária conhecida no campo evangélico. Então, meus amados irmãos, pelas redes sociais, nós vemos inúmeras críticas. Pessoas dizendo: olha, eu não vou em igreja nenhuma, é por causa disso, é por causa desse tipo de gente que eu não sou crente, é por causa desse tipo de pessoas, de pastores que agem dessa forma que eu não vou em igreja nenhuma. Olha a justificativa das pessoas, irmãos. Vai entrar no céu se Jesus vir essa pessoa? Se tiver que ir para o inferno, vai tanto o pastor, se não se arrepender, quanto aquela pessoa que está criticando ele, deixando de ir para a igreja por causa do que ele fez. Vai todo mundo. Então faça a sua parte, faça o que Jesus orientou: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A vigilância é individual. Cuidado você com a sua própria vida. É o que nós devemos fazer, meus irmãos. Mas para você que acha que não
existe. Exemplo bíblico que nos orienta quanto a atuação desse pastor, quanto o que ocorreu na vida dele. Abra sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 5. A igreja primitiva ocorreu um fato semelhante, mas o apóstolo Paulo agiu disciplinando severamente o que cometeu tal ato. Havendo disciplina, havendo ministério que disciplina aquela pessoa, o irmão que está errado, Deus abençoa aquele ministério, mas tem que haver disciplina. E nós temos 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1 em diante. Olha bem, nós estamos mencionando tudo isso aqui para que as pessoas possam observar que não era diferente aqueles dias do passado quanto os dias de hoje. As mesmas coisas que ocorriam na igreja primitiva no passado ocorrem no dia de hoje. Então, por que você vai deixar de servir o Senhor Jesus? Você tem que firmar-se na presença de Jesus, servindo ao Senhor com alegria, apresentando a Ele com cântico, como no Salmo 100, independente do que aconteça à sua esquerda ou à sua direita, mas você tem que se permanecer firme na presença de Deus. Cada um de nós prestará conta diante de Deus por si mesmo, por si próprio. Pare de olhar o exemplo negativo dos outros e querer se justificar para poder não frequentar a casa do Senhor, porque você não se justifica perante Deus agindo dessa forma. A Bíblia diz seguir a paz com todos e a santificação. Santificação é um processo sem a qual ninguém verá o reino de Deus, ninguém verá o Senhor. Então, 1 Coríntios 5, olha aí, para você que não conhece esse texto bíblico, para muitos talvez que nos ouvem, ou que mais tarde vão nos ouvir, isso já é comum, não é mesmo? Para muitos pastores, quem sabe obreiros, quem sabe se forem nos ouvir, quem sabe? Nós pregamos, ensinamos nas redes sociais. Que as pessoas vão ouvir ou não, isso é decisão delas. Muita gente prefere ver muitas coisas, até muita pornografia, mas não quer ouvir a pregação do Evangelho. Muitos crentes se põem a ver muitas besteiras, assistir muitos vídeos inúteis da internet, mas não querem ouvir o Evangelho. Mas nós estamos pregando a si mesmo a palavra de Deus. Quer queiram, quer não, quer assistam, quer não assistam, para que quando chegar o dia do juízo final, ninguém venha dizer que não teve oportunidade de ouvir. Está aí na internet para você ver. Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 5, a impureza da igreja de Corinto, repreensões e exortações. Olha bem, comparando o que ocorreu no norte do nosso país. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal, qual nem ainda entre os gentios, exemplo semelhante, nem ainda se havia ouvido, pelo menos o apóstolo Paulo, dizer que havia entre os gentios, as pessoas que não conheciam o Evangelho. Como é haver quem abuse da mulher de seu pai? Olha aí, sabe o que é abusar da mulher do seu pai? É um incesto. Acredito que o apóstolo Paulo disse aqui entre os gentios, talvez porque quem tenha cometido tal erro seria um judeu convertido, né? Mas geralmente se ouve que há entre vós fornicação e fornicação tal, qual nem ainda
sobre isso aí. Isso não pode passar sem a justa repreensão, sem a justa disciplina. Estais inchados, olha a exortação do apóstolo Paulo, estais inchados, ou seja, contaminados como fermento que contamina a massa, faz com que a massa inche e cresça, e aquilo ali contamina. Poderia fazer com que outras pessoas se cercassem de proteção e cometessem erros semelhantes na igreja, querendo justificar que outra havia mais tarde cometido também. Olha aí, é igual nós falamos sobre política. Política é um fermento, tá? Cuidado que tem desviado muita gente. Muitos cristãos têm se entrado na política e têm se tornado corruptos. Era homem de Deus, era mulher de Deus, separa do marido, faz tudo aquilo que não condiz com aquilo que diz o Evangelho, e o marido separa da mulher. É o que nós temos visto geralmente na maioria dos cristãos, pastores que se envolvem com a política. Isso quando não se tornam corruptos e ladrões. Cuidado com isso. Quando falamos isso, não é porque queremos dizer que o crente não pode ser político, não é isso. A questão é para que tomem cuidado aqueles que querem deixar a excelente obra que Jesus entregou nas suas mãos, que é ser obreiro na casa do Senhor, para poder se enveredar no caminho da política. Então vamos voltar aqui. Estais inchados, contaminados por esse fermento, nem ao menos vos entristeceste. Não tem vergonha por não ter sido dentre vós tirado. Quem comete delação, que vocês ainda não agiram. Olha aqui, eu vou dar minha sentença, diz o apóstolo. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, Paulo enviou uma carta para eles, para poder resolver aquela situação. Mas eu, presente no Espírito, já determinei, como se estivesse aí presente, que tal ato praticou, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu Espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o Espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Olha aí, alguém poderia dizer, Paulo lançou uma praga sobre tal irmã, foi isso que ele fez? Não. Paulo desejou e orientou para que ele fosse disciplinado, que ainda que ele pegasse uma enfermidade por tal erro que ele cometeu, pelo menos que através daquela enfermidade ele viesse a reconhecer o seu erro e se arrepender, para que pelo menos o Espírito alcançasse a salvação da sua alma. Disciplina. Era isso que Paulo exigia. E quantas igrejas hoje nós temos visto nesses últimos dias passam a mão pela cabeça de obreiros e pastores que cometem tais atos. Muitos pastores traindo as suas esposas. Nesse caso, soube-se que o pastor traiu a esposa, que era missionário, pastor de igreja grande, pastor presidente de campo e conhecido no nosso país. Quantos passam por esse tipo de situação, e muitos passam a mão pela cabeça, mas se fosse um obreiro simples, a situação seria diferente. Com muitas pessoas simples, muitas vezes são disciplinadas, meus amados irmãos, a disciplina é tão forte que nunca mais aquela pessoa volta à igreja. Mas com os obreiros, nós temos visto em nossos dias, se passa a mão na cabeça, fica aí um ano no banco, daqui a pouco está lá sentado no púlpito de novo pregando, e ali com aquela maior cara de pau, está ali na frente da igreja de novo, sendo pastor presidente e dirigente de igreja grande.
medida. Para as pessoas de renome, a disciplina é outra medida. Está certo isso? Não, deveria ser diferente e deve ser diferente, porque disse Jesus: para aqueles que se julgam mestres, haverá o mais duro juízo. O juízo tem que ser maior, porque conhece. Então, meus amados irmãos, voltando, porque nós dissemos ontem, temos referência no Evangelho. Não adianta querer se justificar, não vou para a igreja por causa disso, daquele, ou daquela, ou daquele outro. Não adianta, irmãos, não adianta. Jesus criou o Evangelho forte como a rocha, e Jesus é essa rocha. Jesus é essa rocha, cercado de todo tipo de proteção. Dentre as proteções, Ele criou a proteção quanto às críticas que porventura viesse a ter a igreja no futuro. Não adianta, Ele avisou, Ele previu que tudo isso ia acontecer, e nós temos exemplos bíblicos de que ocorreram na época após a ressurreição de Jesus, ali em Corinto. Paulo precisou intervir. Então, leia depois 1 Coríntios capítulo 5, todo o capítulo, para que os irmãos possam ver. Então, meus amados, aqui nós encerramos a nossa introdução geral sobre o comentário, os escândalos da era cristã. Precisa estar propriamente dito agora uma lição, a nossa lição de hoje. Vamos fazer mais ou menos um resumo geral que nós aprendemos neste trimestre. Ao longo desse trimestre, nós fizemos uma jornada de estudos a respeito do homem, a obra-prima da criação. Deus criou o homem do pó da terra. Sabemos, formou aquela imagem e semelhança que Deus criou, macho, fêmea, possuído. Mas Deus criou o homem, e quando Deus criou o homem, ali formou aquela imagem. Quem sabe, olhando daqui agora, como se estivesse presenciando a criação de Deus naquele momento, vendo a imagem do homem inerte no sol da terra. Jesus havia esculpido aquela imagem, aquela bela imagem do homem no pó da terra, e ali, assoprando sobre ele o fôlego da vida, o espírito e a alma, e ali o homem se fez alma vivente. Então, nós aprendemos ao longo da nossa lição. Nós vemos o apóstolo Paulo falando que nós devemos conservar nosso espírito, alma e corpo plenamente irrepreensíveis para a vinda do Senhor Jesus. Então, meus amados irmãos, e nós vemos também que, comparando a criação de Deus, a disposição das palavras, ela é diferente. Primeiro Deus criou o corpo, depois assoprou sobre o homem o fôlego de vida, o espírito e a água. Criou primeiro a parte material, para depois assoprar no homem a parte imaterial. Então, a parte material, o corpo, a parte material, o corpo físico, a parte imaterial, o espírito e a alma. Foi assim. Então, a sequência da criação foi corpo, alma e espírito.
sequência foi. Mas quando a gente vê 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, olha como é que Paulo dispõe as palavras do que é formado o ser humano. Ele diz: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo e todo, olha a disposição das palavras aí, olha a disposição, e todo o vosso espírito, alma e corpo. A disposição com que Deus criou foi diferente. Ele criou corpo, alma e espírito. Mas olha a disposição que Paulo coloca as palavras aí, a tricotomia: espírito, alma e corpo. E todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O que Paulo quis dizer por isso? Por que colocou as palavras espírito, alma e corpo numa disposição diferente da criação? Deus formou primeiro o que? Corpo, alma e espírito. Mas Paulo colocou espírito, alma e corpo. Olha, por quê? Meus amados irmãos, a imagem daquele homem, primeiro homem, ele foi corrompido pelo pecado. Corrompido pelo pecado, precisaria nascer de novo. E essa mudança tinha que ocorrer como? De dentro para fora. Ela não seria mais de amor, o corpo já estava pronto. Agora a disposição teria que ser, a mudança teria que ser de dentro para fora. Primeiro, a mudança do espírito, da alma. Tem que começar também. A Bíblia diz que quem está em Cristo, nova criatura. As coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Olha aí. E a mudança tem que começar a partir do espírito, do interior do homem. Mudança de caráter. Olha, é só Deus quem faz. As minhas palavras, como diz o apóstolo Paulo, a minha palavra e a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Olha, as nossas palavras, simples palavras humanas, não têm condições de converter uma pessoa. Quem convence o homem do pecado, da juízo, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. É só Deus, irmão. Não tem jeito. É só Deus. Palavras bonitas você pode, qualquer dos melhores pregadores, eloquentes em oratória, em conhecimento intelectual pregar, mas se não tiver o governo do Espírito Santo agindo no coração do ouvinte, não há como mudar o seu intelecto, o seu interior, o seu caráter, o lado mais profundo do ser humano. Mas a palavra de Deus penetra até a divisão da alma e do espírito, junta-se a medula, ele vai lá no interior do ser humano. É por isso que a mudança tem que partir de dentro para fora, do interior, e essa mudança quem faz é o Espírito Santo. Olha, vou dar um exemplo aqui. Vou dar um exemplo. Há pessoas que vão para a igreja, começam a frequentar a igreja, e ali, logo nos primeiros dias, empolgado, sabe uma coisa? Minhas vestes não estão muito boas, não. Vou começar a andar com esses crentes aqui, botar as irmãs de vestido, os irmãos andam com aquela camisa de manga comprida, muitas vezes aqui, né? Fechado, tudo assim.
cima, muitas igrejas que saem lá perto, é isso. Que as blusas caem, calor desse, né? Olha aquele pastor lá agora, pregando de terno e gravata, pleno verão. Rapaz, que legal. Sabe, vou fazer assim também. E acha que já é crente. Eles estão com aquela roupagem externa, mas crente ainda não é não. Aí quando vem a provação, quando vem a dificuldade, logo aparece verdadeiramente quem é aquela pessoa. Porque vê alguma coisa errada na igreja, como nós falamos aqui, um escândalo acontecer na igreja, rapaz, nunca mais vou naquela igreja. Por que você não vai, se não era crente, rapaz? Você não andava lá de... Não, amanhã mesmo eu vou para a praia, botar o meu biquíni e vou andar de qualquer jeito por aí. Estou falando que não é proibido ir para a praia não. Deus criou essa coisa para nós disputar, mas eu só dou um exemplo para que os irmãos possam entender, né? É claro que tem que haver uma veste adequada, certo? Deus tem que andar comportado, certo? Então existe uma veste comportada para o cristão ir na praia também, existe também, e você sabe qual é, todos sabem qual é, não precisa o pastor estar falando, todos sabem que existe também uma veste adequada para o cristão frequentar uma praia. Então existe uma veste adequada para o cristão frequentar a igreja, existe uma veste adequada para o cristão frequentar uma praia, para o cristão ir num fórum, porque não entra num fórum para participar de uma audiência de qualquer forma, não existe uma veste adequada para tudo. Então, aí a pessoa, aquela mudança externa, né? Começa a ver os problemas na igreja, começa a ver o pastor andando errado, você não aguenta nunca mais vou lá. Minha irmã, você não era crente, rapaz, você não nada vai tirar nada. Se o pastor está andando errado, eu vou andar, rapaz. Deixa esse povo para lá, eu vou fazer o que o mundo, o que o inimigo gosta. Irmão, nós acabamos de dizer aqui sobre os escândalos. Nós temos que estudar a palavra para não sermos bobos. Tem muito cristão por aí que é bobo, mas por que quer? Porque não se dispõe a aprender a palavra de Deus, irmão. Desculpa a palavra. Porque a pessoa se dispõe a aprender tudo. A pessoa se capacita para a vida material, estuda secularmente, se prepara intelectualmente, faz faculdade, faz de tudo, mas não quer estudar a palavra de Deus. A Bíblia diz bem claro que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O apóstolo Paulo era um homem intelectual, era poliglota, mas conhecia o Evangelho, irmão. As minhas palavras e a minha pregação não consistiu em palavras, sabedoria e sabedoria humana, mas de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Aleluia! Então, meus amados irmãos, isso está 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4, este versículo. Estuda a palavra, estuda a Bíblia. Irmãos, nós devemos seguir a Deus. A mudança em nossas vidas tem que partir de dentro para fora. Você vai buscando, você vai estudando a palavra de Deus, você vai frequentando a escola dominical. Com o mesmo fervor, exige-se do cristão que ele tenha o mesmo fervor, a mesma disposição que ele tem quando ele está a lutar por algo material do mundo secular. É isso. Espera-se por parte dos cristãos que eles tenham a mesma disposição que eles têm quando lutam em prol de algo material do mundo secular. Espera-se que
18. Vemos um exemplo semelhante agora em época de política. Tem gente que faz e fez por candidato político o que nunca fizeram por Jesus Cristo. Nós vemos isso na eleição passada. Será que alguns sacrifícios que fizeram em prol de alguns políticos por aí foi semelhante ao que fizeram, ou que fazem, ou que fizeram um dia por Jesus Cristo? Muitos cristãos agiram assim, esforço tremendo que jamais fizeram pelo Evangelho, fizeram por uma causa política. Meus amados irmãos, espera-se por parte dos cristãos que eles tenham a mesma disposição que eles têm de lutar pelo materialismo, também tenham por Jesus Cristo disposição, ousadia, intrepidez, coragem. Meus amados, então nós temos que mudar. Ainda dá tempo. Porque nós falamos no início da nossa missão? Porque já é tempo, irmão, que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Cristo? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? São palavras do apóstolo Pedro. O que ele queria dizer com isso? Que a peneira, ela vai começar pela igreja. São todos os que vão ser salvos? Não, não são todos os que vão ser salvos. Não são todos. O que o apóstolo queria dizer com isso? Já é difícil para quem está dentro da igreja se salvar, quanto mais difícil será para aqueles que estiverem fora dela. E nós vemos claramente, falamos sempre aqui, ao longo de todas as lições, falamos sempre, a salvação é condicional. Ah, mas não é condicional, então você relê a Bíblia de novo, lê toda de novo, leia de novo. Ah, não, mas você talvez se julga mais conhecedor do que os outros. Olha, irmão, se você quer pensar da forma que você pensa, amém. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que ele aprova, disse o apóstolo Paulo. Tá bom? Fique na sua, como diz o pessoal da gíria aí. Mas eu prefiro servir ao Senhor dessa forma. Só não ensino para os outros algo que não está na Bíblia. Não, de maneira alguma. Então, meus amados irmãos, isto é bem claro. Isto é bem claro. Devemos ter um cuidado, meus amados irmãos, com a nossa vida espiritual. Jesus, ele está voltando. A salvação, ela é condicional. Sim, é condicional. E você vê bem claro, quando você pega a palavra de Deus e abre a palavra de Deus, no versículo central da Bíblia, texto áureo da Bíblia. Os irmãos até já sabem, né? Os que conhecem a Bíblia sabem. Se você ainda não conhece, passe a conhecer. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, ou seja, se excetua quem não crê, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Salvação para quem crê.
no conceito geral, para todos. Mas Jesus Cristo chama: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mas Jesus te dá liberdade. Vinde a mim. Jesus te chama. Jesus não obriga ninguém a ser aquilo. Não, tem que ser livre e espontânea vontade. Aí, vamos te mostrar mais um texto da Bíblia que indica que a salvação, ela é condicional. Ela é condicional à crença. A salvação é condicional à crença. Se não crer, fica difícil. Não há como alcançar a salvação. A Bíblia diz, tem um versículo também que diz que sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele exista e que é galardoador daqueles que o buscam, ou seja, é o que dá recompensa. É essencial que a pessoa creia que Deus existe. Vamos lá, provar para você mais um versículo que a salvação é condicional à crença. Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15 em diante. 15 e 16. Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15 e 16. Olha o que diz a Bíblia. Ele disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. A ordem imperativa de Deus para os cristãos é o que nós estamos fazendo aqui, pregando o Evangelho. Jesus também disse no versículo anterior: e este Evangelho do Reino será pregado a todas as gentes, aí depois é que virá o fim. Nós estamos fazendo é remindo o tempo. Nós estamos pregando o Evangelho aqui para poder abreviar o tempo. Quanto mais pessoas ficarem sabendo, conhecendo o Evangelho pelas redes sociais, por todos os meios de comunicação, mais rápido será a vinda do Messias. E é isso que a igreja espera. É isso que eu espero, que Jesus Cristo venha o mais rápido possível. Sabe por quê? A Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. É o que tem ocorrido, meus amados. Por se multiplicar a ciência, o conhecimento humano, cada vez mais os homens têm se afastado do Evangelho. Então, nós estamos orando para que sejam abreviados esses dias. A palavra de Deus diz: se não fossem abreviados esses dias, nenhuma alma se salvaria, nem o pregador que estava pregando o Evangelho aqui. Sabe por quê? Todos nós somos direta ou indiretamente afetados pelo desenvolvimento tecnológico, pela ciência, pelo avançar das coisas no mundo. Todos nós. Foi por isso que disse o Senhor: se não fossem abreviados aqueles dias, nenhuma alma se salvaria. Mas vamos voltar ao nosso texto. A salvação era condicional. Marcos capítulo 16, versículo 15. Ele disse-lhes: ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Versículo 16: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Será que essa palavra é do presbítero Marco Aurélio que você pega aqui? Será que essa palavra são dos pastores, dos evangelistas, dos missionários? Foram ditas por qualquer pessoa? Não, foram ditas pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. São dignas do mais excelso e profundo respeito, porque foram ditas pelo Salvador da humanidade. Você tem respeitado as palavras de Jesus? Você tem dado
Acusaram Jesus de julgar as pessoas em sua época. Jesus também foi acusado. Eu certa vez ouvi uma pessoa dizer: ah, mas você está me julgando, você está me julgando. Mas eu vou falar o quê? Eu tenho que pregar o que está escrito na Bíblia. E olha, que nós não fazemos doutrina em cima de versículo isolado, porque fazer doutrina em cima de versículo isolado é criar heresia. Nós pregamos o Evangelho. Jesus também foi criticado, mas o Senhor então nos julga. Jesus falou: não, eu a ninguém julgo. A palavra que eu tenho pregado, essa que vos julgará no último dia. É a palavra. A palavra de quem? É minha? Não, é a palavra de Jesus Cristo, é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. Se nós temos conhecimento de Deus, foi por causa das coisas por Ele criado e por causa dos ensinos da palavra, da Bíblia Sagrada. Jesus quem nos orientou a examinar as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que identificam. Mas tem pessoas que guardam as Bíblias Sagradas na sua casa como amuleto da sorte, para proteção. Guardam para enfeitar ali a sua estante. Nunca leem a palavra. Meus amados, essa palavra inerte, se não for lida e estudada, não serve para nada. É preciso estudar as Escrituras, é preciso ler o que nelas está escrito. Se você tem dúvida, procure alguém que tenha maior conhecimento para orientá-lo. A Bíblia diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Olha aí. Então, meus amados, existem as oposições. Jesus enfrentou terríveis oposições durante o seu ministério, a começar pelas tentações do diabo, que citamos aqui em nossas lições anteriores, que queria mudar o propósito do Messias em dar a sua vida para salvar a humanidade e confinar Jesus aos limites das conquistas terrenas. Tudo isso te darei, se prostrar me adora. Ele não é dono de nada. A Bíblia diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos aqueles que nele habitam. Olha aí. O apóstolo Paulo travou grandes combates com opositores que insistiam em reduzir o Evangelho a temas e questões temporais. Aos coríntios ele advertiu a respeito dos que não criam na ressurreição dos mortos, um engano que limitaria a eficácia da fé a esta finita vida. Olha, meus amados, o apóstolo Paulo disse a eles: se nós apóstolos esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Se a ressurreição dos mortos não existe, somos os mais miseráveis de todos os homens. Sabe por quê? Porque nós somos entregues à morte todos os dias, padecemos perseguições, somos açoitados, somos perseguidos. Muitos de nós, como nós vemos o exemplo de Estevão, foi apedrejado, Tiago foi morto ao fio da espada. Se nós apóstolos esperássemos a Jesus Cristo só nesta vida, seríamos os mais miseráveis de todos os homens, porque estaríamos sujeitos a morrer para sempre, ficar no esquecimento. Então, se eles pregaram e se nós pregamos, é porque nós
cremos na ressurreição dos mortos. Inimigos da cruz de Cristo. Aos Filipenses, Paulo combateu os que pensavam somente nas coisas terrenas. O que disse Paulo? O fim destes que só pensam nas coisas terrenas é a perdição. O Deus deles é o ventre, e a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Tem gente que é assim, olha. A Bíblia diz no Salmo: os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Salmo 19. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria. Um dia faz declaração ao outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes em toda a extensão da terra, e as suas palavras se ouvem até ao fim do mundo. Olha aí. Os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia faz declaração ao outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouve-se as suas vozes. A própria criação sem falar como nós normalmente falamos, sem o órgão sensorial da fala, como nós temos. A própria criação por si só fala da existência do Criador. Não vamos falar de um Criador, não. Não vamos falar de um Criador, porque se falarmos de um Criador, criaríamos um precedente para que as pessoas possam pensar que haja outro. Porque a Bíblia diz que há um só Deus, é um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Há um só Deus. A própria natureza fala da existência do Criador. Por si só, sem linguagem, sem fala, ouve-se as suas vozes. Não há possibilidade de o homem querer se justificar e dizer que não crê em Deus. Prove que Deus não existe. Prove. Você que é ateu, prove que Deus não existe. Nenhum cientista conseguiu provar e jamais conseguirá provar que Deus não existe. Vivem inventando tantas coisas para poder defenderem a sua tese da não existência de Deus, mas não conseguem. Muitos cientistas no passado chegaram a uma conclusão: como não temos como provar a inexistência de Deus, nós vamos crer, porque não há
algo sem a existência de um Criador. E a Bíblia é bem clara: precisamos não ser inimigos da cruz de Cristo, mas nos aproximarmos dele. Porque, como disse o apóstolo Paulo, mas a nossa cidade está no céu, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Isso é Bíblia. Mas temos vivido nesses últimos dias um cristianismo secularizado por novos modismos. Vivemos o perigo de um cristianismo secular, reduzido a pautas e militâncias ideológicas, políticas, sociais, econômicas, enfrentadas por expedientes meramente humanos. Assiste-se à difusão de uma teologia, entre aspas, pública, que não confronta o pecado. Venha como estás e permaneças na igreja do jeito que quiseres. É isso aí? Não! Jesus Cristo ensinou: as minhas ovelhas são identificadas porque ouvem a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. Na época de Jesus havia multidões de pessoas, muitas pessoas, mas os que permaneceram ao lado de Jesus até o fim da sua jornada foram os 12, e iniciaram assim a obra. Os 12 e muitos outros que o seguiam anonimamente, e muitos outros também que não foram contados como liderança, mas que permaneceram fiéis e serviram para o início da igreja primitiva. 120 irmãos no dia de Pentecostes reunidos, quando desceu sobre eles ali naquele cenáculo reunidos o Espírito Santo. Assiste-se hoje a difusão de uma teologia pública que não confronta o pecado, confunde e empobrece o sentido de relevância da fé, empobrece, enfraquecendo a missão da igreja. O envolvimento com assuntos seculares e com a política tem enfraquecido a missão da igreja. Muitas denominações já não são mais respeitadas como eram antes pela sociedade, porque estão seus líderes dando mau exemplo depois que se envenenaram na política. Fatos, escândalos que repercutem muito negativamente no conceito da opinião pública contra o Evangelho. Então, estamos vivendo um cristianismo secularizado. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Muitos crentes vão ficar. Cuidado, pastor, líder de igreja, eu também tenho que ter cuidado. Isso serve para mim e para você. Cuidado para você não ficar. Sua igreja lotada de políticos sentados no púlpito em época, em ano de eleição. Cuidado. A minha casa será chamada casa de oração e não covil de ladrões. Não quero generalizar, dizer aqui que todo cristão
certo, meus amados, que pastor quer ser político, deixe a sua igreja e se enverede pelo caminho da política. Quando vir visitar a igreja, não se assente no púlpito querendo aparecer para chegar na época de eleição receber voto. Não faça isso. Sente lá entre os irmãos da igreja, não sente no púlpito, em respeito pelo menos à obra de Deus. Eu aconselharia para que fizesse locais nas igrejas preparados única e exclusivamente para receber as autoridades, que não fosse o culto, que não fosse o altar, e que eles não discursassem no mesmo púlpito e que pregam os pastores. Um local reservado para as autoridades na igreja e um púlpito próprio para que eles pudessem falar. Nós não somos contrários a isso, não. Nós temos que respeitar as autoridades. Porém, altar é lugar de pastor, altar é lugar de pregador do evangelho, não é lugar de político que vai na igreja só em época de eleição para receber voto, para representar. Então, nós temos que evitar ficar nos enganando com falsos discursos. O cristianismo moderno corre um sério risco de ser marcado, em parte, mais por discurso do que prática. Tiago diz: enganando-vos com falsos discursos. Tiago, capítulo 1, versículo 22, você pode ler lá depois. Isso ganha uma amplitude ainda maior em tempos de comunicação tão volátil, oriundas de canais mais voltados à cultura e à intelectualidade. São muitas vozes, entre aspas, cristãs, mas que verdadeiramente não são, que criticam toda e qualquer tradição, até mesmo o modus vivendi da igreja primitiva. Essas pessoas criticam, ignorando seus fundamentos. Fundamento foi construído por Jesus Cristo. Como podemos ignorar os fundamentos criados por Jesus Cristo, a base do Evangelho? Como pentecostais clássicos, devemos nos precaver de teologias modernas alheias à realidade do crente em seu cotidiano, em seu bairro ou comunidade rural, e permanecer crendo, praticando e pregando um evangelho simples. Não precisa de muita teologia. Precisamos estudar a palavra de Deus, mas a nossa formação maior tem que ser espiritual. Um evangelho simples, porém integral e poderoso. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em espírito e em poder, para que a nossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Esta é a palavra do apóstolo Paulo. Este foi o ensino do apóstolo Paulo para nós. Quer
santificação completa. Devemos estar preparados e prontos para o retorno de Cristo, consciente da nossa imperfeição e de que ainda habita em nós uma natureza carnal. Devemos desejar e buscar constantemente nos aperfeiçoar em santificação para nós encerrarmos agora. Para nós encerrarmos. Como é final de ano letivo, de ensino da escola bíblica dominical, eu quero que você abra sua Bíblia e leia Apocalipse, capítulo 22, versículo de número 11. Apocalipse, capítulo 22, versículo de número 11. Quem é injusto, quem é injusto, faça a injustiça ainda, e quem é sujo, suje-se ainda, e quem é justo, faça a justiça ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo venho, diz o Senhor, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham o direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Mas olha, a Bíblia deixa bem claro sobre os que ficarão de fora. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: venha. E quem tem sede, diga: venha. E quem quiser, para quem quiser, tome da graça, de graça da água da vida. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Diga a igreja, todos nós, amém. Ora, em Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe a você e a sua família no ano que vai se iniciar, se for da vontade de Deus, nós chegarmos até o início dele. Mas que Deus abençoe a toda a sua família, e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós. Amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Graças a Deus. Vamos encerrar nossa escola bíblica dominical. Deus abençoe por esse ano de 2026.